Olá pessoal, Proaline mais uma vez aqui com vocês para mais uma videoaula do nosso canal. Olha só pessoal, hoje o vídeo vai falar sobre regra de 3 composta. Já fiz algumas anotações aqui para vocês, tá? Utilizando algumas siglas para você entender. Então, GDP significa grandeza diretamente proporcional, GIP, grandeza inversamente proporcional, tá? Bem, qual é a diferença, Proaline, entre a regra de 3 simples e a regra de 3 composta? Muito bem, a regra de 3 simples, ela tem duas grandezas, tá? Quando você lê a situação problema, você vai encontrar lá, um exemplo, velocidade e tempo, peças produzidas e número de funcionários, ou número de funcionários e tempo, ou seja, duas grandezas, duas situações para serem comparadas, tá? Já na regra de 3 composta, nós vamos ter mais de duas, tá? Então, é isso que dificulta e confunde um pouquinho na hora da resolução, porque não é simplesmente fazer a montagem das proporções e multiplicar, né, pelo princípio fundamental da propriedade ali, que diz que é a multiplicação dos meios pelos extremos, né? Não, aqui nós temos que analisar de duas em duas, então a gente analisa duas grandezas, tá? E daí determina se ela é grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E depois analisa a segunda para ver se ela é GDP ou GIP. E depois que analisa é fácil montar, porque a gente vai conseguir observar o que precisa inverter e o que não precisa. Muito bem. Nessa situação, problema que nós temos aqui, eu já identifiquei para vocês quem são as 3 razões, tá? Então, ela diz as 3 grandezas, desculpa. Então, ele diz o seguinte, trabalhando sozinha, então, ó, pessoas já é uma grandeza. Maria produz 16 panquecas, segunda grandeza, panquecas. Em 2 horas, terceira grandeza, tempo. Ela pretende aumentar a produção e contratou 2 pessoas que irão trabalhar com ela 6 horas diárias. Quantas panquecas produzirão? Bem, aqui nós vamos ter que montar, então, essa situação e daí nós vamos fazer uma análise. Então, o primeiro passo é montar uma espécie de tabelinha, tá? Onde aqui nós vamos colocar pessoas, panquecas e tempo. É muito bom a gente utilizar a ordem que apresenta no problema, tá, pessoal? Então, ó, pessoas, panquecas, tempo, tá? Depois que nós colocar os itens que tem ali, a gente vai colocar os valores referentes a cada uma da situação. Então, uma pessoa produz 16 panquecas em 2 horas. Muito bem. Agora, o problema diz que ela contratou 2 para trabalhar com ela. Então, agora são 3 pessoas, né? E ela que vão trabalhar 6 horas e ela quer saber quantas panquecas essas pessoas vão produzir, né? Então, nós temos que fazer primeiro uma análise caso por caso, analisando cada situação, se é GDP, grandeza diretamente proporcional, ou GIP, grandeza inversamente proporcional. Nessa situação, primeiro nós vamos analisar pessoas e panquecas e vamos tomar por base o número 2, tá? Que é 2 horas, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai pensar o seguinte, uma pessoa, vamos separar aqui, ó. Uma pessoa produz 16 panquecas em 2 horas e 3 pessoas vão produzir X panquecas em 2 horas também. A gente tomou por base isso aqui, ó, tá? Esse 2 aqui que vai ser a nossa variável que nós vamos usar. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal, ó? Vamos pensar, se uma pessoa produz 16 panquecas em 2 horas, 3 pessoas em 2 horas vão produzir o quê? Mais ou menos panquecas? Vão produzir mais panquecas, né, gente? Automaticamente mais. Então, à medida que eu aumento o número de pessoas, aumenta o número de panquecas. Então, isso aqui se trata de uma GDP, de uma grandeza diretamente proporcional, tá? Agora, vamos analisar panqueca
versus tempo, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui foi pessoas versus panquecas. Você pode até pôr do lado ali, ó. Pessoas versus panquecas. Agora eu vou analisar panqueca versus tempo, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Agora, nós vamos tomar por base uma pessoa, tá? Então, eu vou usar a caneta vermelha. Uma pessoa, tá? Produz 16 panquecas em 2 horas, tá? E agora, nós pensamos assim, quantas panquecas, ou seja, X, né? Em 6 horas, uma pessoa pode produzir. Então, uma pessoa produz 16 panquecas em 2 horas. Uma pessoa produz quantas panquecas em 6 horas? O que você acha que acontece aqui, ó? Pessoas versus tempo. Se em uma em 2 horas faz 16, né? Então, uma em 6 horas vai fazer o quê? Mais panqueca, né? Então, essa ideia de aumenta, me dá a ideia de GDP, ou seja, é uma grandeza diretamente proporcional. Bem, depois que nós analisamos, então, essas duas situações, nós podemos montar, então, a nossa situação, ó. Veja bem a tabela, observa bem, tá? Analisa que nós fizemos de 2 em 2 grandezas a análise, para nós determinar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Nesse caso, ela foi diretamente proporcional. E agora, pessoal, nós vamos então montar a nossa tabela baseada nesses dados aqui, tá? Vamos emendar aqui, ó. Eu quero deixar para você ficar observando o que vai acontecer. Olha só, vamos pegar uma visão das duas análises aqui. Muito bem, como que nós vamos montar essa situação? Como nós vimos que elas são diretamente proporcional, então eu vou pegar os valores, ó, que eu já tenho. 1/3 que multiplica o outro valor que eu já tenho aqui, ó, que é 2/6, tá? Então, multiplica 2/6. Tudo isso vai ser igual ao quê? A 16 panquecas produzidas, e aqui eu preciso descobrir que quantidade que é. Bem, em 2 horas faz 16, em 6 vai fazer... Vamos descobrir quanto. Bem, agora nós temos valores absolutos aqui, a gente multiplica, ó. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 6, 18, igual a 16 sobre x. Bem, vamos agora aplicar a propriedade fundamental, né? Que manda nós multiplicar em cruz. Então, nós vamos ter 2 vezes o x igual a 18 vezes o 16. 2 vezes o x é igual a 2x e 18 vezes 16, que vai nos dar 288, tá? Você pode fazer aí no rascunho do seu caderno para você conferir. Logo, o x que está multiplicando com o 2, nós precisamos isolar. Então, o 2 que está multiplicando vai passar aqui para o outro lado, dividindo pelo 288. Logo, 288 dividido por 2 é igual a 144, né? Que é o nosso resultado aqui. Então, se em 2 horas uma pessoa sozinha produzia 16 panquecas, em 6 horas... 3 pessoas, ou seja, aumentou o número de pessoas e aumentou o número de horas, automaticamente vai aumentar o número de panquecas, tá, pessoal? Então, aqui está passo a passo a resolução de um problema com regra de 3 composta, tá? Nós ainda vamos fazer mais um vídeo aqui no canal explicando uma outra situação, tá? Espero que você assista quantas vezes for necessário a explicação dessa videoaula aqui, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê o seu like e aproveite para ter bons estudos. Tchau, pessoal!